10 estratégias para trabalhar com abelhas com ferrão sem levar uma ferroada. Bom dia, meus amigos, eu sou Marcelo Queiroz e hoje a gente vai passar aqui algumas estratégias, principalmente para você aí que trabalha com abelhas africanizadas, que você pode estar adotando essas estratégias para trabalhar sossegado com os seus enxames, com as suas colmeias, sem levar uma ferroada. E claro, né, aqui eu vou passar dicas pontuais, porque a principal dica para que você possa trabalhar sossegado, mesmo com abelhas africanizadas, seria você fazer seleção, melhoramento genético de raças mais mansas, como as raças europeias, ou mesmo, né, no caso da seleção, você dividir, multiplicar sempre aqueles seus enxames que, no mínimo, obedecem o manejo com fumaça e não são tão agressivos. Então, agora a gente vai estar aqui passando essas 10 estratégias, lembrando aqui, né, e fica como dica, que fazer seleção e melhoramento genético é sempre o melhor remédio para tudo que você imaginar do que diz respeito a colmeias, do que diz respeito a, até mesmo a produção de mel. Só que nesse caso são estratégias pontuais, né? E que você pode estar adotando, que na maioria das vezes vai funcionar muito bem. E vai evitar que as suas abelhas fiquem muito agressivas, principalmente se forem africanizadas. E aí, né, gente, no caso, muito importante, a gente vai abrir essa colmeia, vai fazer uma revisão nela e vocês vão vendo aí o manejo, a gente vai sempre dando dicas, mostrando aqui como é que está o desenvolvimento da colmeia, até mesmo falando aqui do histórico do enxame. Esse aqui é um enxame que foi dividido, ficou para trás, os irmãos dele já estão bem mais desenvolvidos que ele. E eu estou vendo aqui a viabilidade de eu substituir a abelha rainha, né, desses enxames que ficaram para trás. Que aí, né, pode ser genética ruim, mas os irmãos deles já se desenvolveram, então não vem a ser esse o caso. E o mais provável aqui é que seja mesmo uma abelha rainha mal fecundada. E aí a gente tem que proceder com a troca, a substituição dessa abelha rainha. E claro, né? Aproveita e passa aqui um conteúdo top para vocês. Bom, e no caso, né, gente, a primeira estratégia que você pode estar adotando para que você possa fazer uma revisão sossegada nas suas colmeias é sempre buscar horários mais frios para realizar esse manejo. Quando eu falo mais frio, mais perto ali da temperatura ideal que o enxame precisa para ele se manter as crias, que fica aí em torno de 33, 36 graus. Para mais ou para menos, não é legal você estar fazendo essa revisão. E se for quente, em dias muito quentes, a tendência é que esses enxames fiquem bem mais agressivos. Se for um pouco mais frio, muito pelo contrário. Inclusive, quando eu tenho colmeias, né, que é o caso de uma que eu tô com ela agora, que ela é muito agressiva mesmo, não obedece fumaça, você bota fumaça e ela vem mesmo para cima, você pode começar colocando com antecedência, aí é que ela fica mais agressiva mesmo. Esse tipo de colmeia, gente, a única forma de você fazer o manejo nela mais sossegado é no dia que tá frio, ou muito cedinho mesmo, com um horário mais frio. Aí sim elas acabam obedecendo um pouco mais, mas mesmo assim não tem jeito e a única solução é substituir a abelha rainha por uma genética mais mansa, que é o que eu vou fazer nela, né? Mas ajuda muito você ter esse cuidado de fazer essas revisões em horários, principalmente um pouco mais abaixo, né? Ajuda bastante, desde que não fique muito distante aí da temperatura ideal para elas manterem ovos e larvas vivas. E aí, né, no caso, gente, já o segundo, né, a segunda estratégia é que se você fizer revisões à tarde, que geralmente é o horário mais quente, você fazer já mais pro final do dia. Porque se você fizer nos horários mais quentes, conforme eu já tinha explicado anteriormente, é o horário que elas vão estar bem mais agressivas, é um horário que tem muito mais operárias dentro da colmeia e não tem jeito, o enxame vai ficar assim, bem mais agressivo que deveria. E aí você tem que ter esses cuidados, você tem que adotar essas estratégias para você não ser atacado à toa pelas suas colmeias, pelos seus enxames. E aí, gente,
Outra dica que também é muito importante e que faz toda a diferença para que você possa fazer um manejo sossegado das suas colmeias é colocar fumaça com muita antecedência, pelo menos 10, 15 minutos de antecedência. Quando eu chego no apiário de 10 caixas, 5 caixas, eu bato fumaça em todas. E aí, né, vou ajeitar o material, vai vestir o jaleco direitinho, vai prender bem a luva, colocar a bota se for o caso, se eu for gravar vídeo, ajeitar todos os equipamentos, só para depois eu ir abrir a colmeia, depois que passar 10, 15 minutos, porque isso vai favorecer muito para que dê tempo, né, delas sentirem a ameaça, encherem o papo de mel e consequentemente não poderem voar para ferroar. E aí você tem que estar atento para seguir essa regra, ela é muito importante para que você não seja atacado pelas abelhas. Já a quarta estratégia, gente, diz respeito à posição que você trabalha na caixa. Aqui, ó, eu tenho a frente da colmeia, aqui eu tenho o fundo. A posição que vocês estão observando é em uma lateral e eu estou na outra lateral. Se você ficar na frente da colmeia, problema também, elas vão ficar bem mais agressivas que o normal, principalmente se você estiver fazendo um manejo pela manhã, porque você vai ficar ali na área de voo delas, vai ficar obstruindo essa área de voo e elas vão ficar bem mais agressivas. Então se posiciona sempre nas laterais ou no fundo da caixa. Isso ajuda bastante a você manter as suas abelhas sob controle. Outra coisa, gente, que é muito importante é você sempre manusear as suas colmeias sem fazer movimentos muito bruscos, principalmente quando é mais de uma pessoa, 2, 3 pessoas, ou mesmo quando você está roçando, fazendo algum serviço dentro do apiário, evitar, ó, bater esses movimentos bruscos. Todos são importantes para você manter as abelhas sob controles, que no caso, né, esse negócio de estar batendo, fazendo esse tipo de movimento seria a quinta e a sexta estratégia. Então fique muito atento a isso, porque isso também é muito importante. Já a sétima estratégia é você manusear as colmeias sem excesso de barulho. E aqui é um ponto muito importante, porque eu estou sempre falando muito antes de abrir uma colmeia. E se eu não seguisse todas essas estratégias que eu acabo falando aqui para vocês, pode ter certeza, gente, essas abelhas iriam me atacar e iriam me atacar com força. Eu não iria conseguir gravar vídeo. Claro que tem outras estratégias que eu uso para poder conseguir gravar vídeo dentro do apiário, mas basicamente é muito difícil você fazer isso quando você tem que conversar muito, que é o meu caso. Só que se você evita fazer isso, principalmente, né, as duplas dinâmica, que tem muitos assuntos para colocar em dia, é sempre muito bom ele estar evitando, porque senão as abelhas vão atacar, vão ficar bastante agressivas. Então isso também é importante, ser rápido e silencioso dentro do apiário, para que as abelhas não ataquem. Além de evitar movimentos bruscos e estar batendo nas caixas, nas coisas, tudo isso vai favorecer muito um manuseio tranquilo, despreocupado das colmeias. Bom, e aqui a gente vai fazer uma revisão aqui nessa colmeia. É um enxame que eu estou vendo a possibilidade e a viabilidade de eu estar substituindo a rainha dele, porque era para ele já estar pegando melgueira e ele está atrasado. E aí o apicultor tem que ver a estratégia que ele vai utilizar para ver se o enxame se desenvolve, né? E aqui, ó, gente, outra coisa que a gente sempre faz e que é bom a gente evitar sempre que possível, ó, é esse movimento aqui, ó. Isso aqui, se for um enxame agressivo, elas vêm mesmo em cima após você realizar esse tipo de movimento. E aí tá na questão do movimento brusco, né? É até preferível só verificar se a abelha rainha não está na tampa e colocar a tampa do lado. E elas vão voltando aos poucos. Bom, então aqui, né, o enxame aberto, só olhando assim por cima, eu posso ver que até que ele avançou na cera, está bastante avançado, só tem a cera das laterais, sendo que o segundo quadro de cada lateral estão bem iniciados já, apesar de não estar completo. Eu já poderia, gente, até fechar o enxame aqui, porque não tem necessidade de eu estar mexendo no enxame. Lembra? Evitar movimentos bruscos,
e manuseio excessivo, tudo isso vai favorecer você fazer um manuseio tranquilo. Outra coisa, ó, sempre ir borrifando fumaça para manter elas dentro da caixa. Isso também ajuda bastante, é muito importante. E aqui, gente, vamos para o 8º, 9º e o 10º ponto. No caso, o 8º ponto é não usar perfumes fortes. O uso de perfumes fortes, gente, irrita bastante as abelhas. E sempre que você for fazer manejo, um dia antes, é sempre bom você evitar estar usando perfumes fortes, porque isso vai atrapalhar e muito o manejo da colmeia. Então tenha esse cuidado também, é importante você estar prestando atenção nesse detalhe. Já a nona estratégia é você evitar o uso de roupas escuras, tanto que você não vai ver jaleco com cores escuras. Roupas brancas, sempre vai ser jaleco branco, verde, azul, nunca preto ou vermelho. Elas se tornam bem mais agressivas quando você está utilizando uma dessas cores. E já no caso, a 10ª estratégia, gente, é usar o EPI completo. E no caso, se usar a brusa, como eu estou aqui, sempre lembrar de passar o pano, principalmente se for enxame agressivo, porque isso também ajuda bastante. Então, ó, eu não vou mexer no enxame, não vou puxar nenhum quadro, não tem necessidade. E aqui, né, é um típico exemplo de revisão, aonde, como o objetivo aqui é só verificar a necessidade e você está fornecendo espaço, no meu caso aqui colocar melgueira, não tem necessidade de eu estar mexendo no enxame, porque ó, tem cera aqui para elas puxarem, tem cera aqui para elas puxarem. Apesar delas já terem puxado praticamente todas as lâminas de cera, essa segunda lâmina de cera de ambos os lados ainda tem pelo menos uns 20% para elas terminarem de puxarem. E eu consigo ver isso só observando aqui por cima, ó. Então não tem necessidade. Observem, né, ó, como eu estou deixando elas sair da caixa, ó, elas já estão ficando um pouco mais alvoroçadas. Então eu venho aqui com a fumaça, ó, dou uma cortinada por cima e tá show de bola. Enxame sob controle. Então, essas são as 10 estratégias que, se você seguir, se você adotar, você vai fazer uma revisão tranquilo, sem levar uma ferroada. Siga essas 10 estratégias que tudo vai ficar bem. Você vai fazer um manejo sossegado, mesmo você trabalhando com abelhas africanizadas. Só não esquece de também fazer seleção ou melhoramento genético das suas abelhas, dos seus enxames, porque esse sim é o mais eficiente. Um grande abraço, e se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.